Na entrevista de hoje eu vou conversar com a fonoaudióloga Flávia Baldô, que tem feito uma série de postagens na sua rede social, informando sobre questões de expressões, fala e cognição de crianças. Boa noite, Flávia. Boa noite. Como identificar através da fala que uma criança precisa de cuidados especiais? Todo desenvolvimento da criança na fala, ela acontece em determinada idade. Então, quando a criança tem uma dificuldade no desenvolvimento para adquirir essa fala, ou quando ela tem muitas trocas na fala, isso aí vai caminhando, a gente pode estar procurando um profissional, fonoaudiólogo, para essa orientação. E como a fonoaudiologista é relacionada ou pode ajudar com TDAH, que é o transtorno de déficit de atenção com hiperatividade? Esse transtorno, ele tem uma influência, de um prejuízo muito marcante na aprendizagem. Desde o início até a criança, quando ela é mais nova, às vezes ela já apresenta até a fase adulta. Então, o que acontece? Quando ela está na escola e tem essa dificuldade atencional, o fonoaudiólogo ele entra dentro do diagnóstico diferencial para poder estar auxiliando nas habilidades. Quando a criança tem esse comprometimento, ela pode apresentar prejuízos específicos que o fonoaudiólogo vai atuar, como nas funções executivas, algumas habilidades centrais. E qual é a diferença do TDAH com o processamento auditivo central? O processamento auditivo central, ele é uma alteração funcional da audição. Então, a criança ou o adulto, ela escuta bem, mas ela tem dificuldade para interpretar o som. É um problema aferente. Já o TDAH, ele é um problema eferente. A criança tem uma dificuldade de planejamento, de controle atencional, de controle inibitório. Então, assim, ele tem que planejar uma ação. Então, é um problema, é uma dificuldade eferente. São problemas que costumam coexistir, acontecer junto. Então, hoje, 33% de crianças com TDAH têm o transtorno do processamento auditivo central, e é importante, e o que faz a diferença é na terapia, no direcionamento da terapia para a reabilitação. Flávia, agora eu quero que você explique para a gente a diferença de alguns termos. Dislexia e dislalia. Qual é a diferença dos dois? A dislexia ela é uma dificuldade na leitura, um transtorno que a criança desenvolve na fase de alfabetização e ainda posteriormente, que tem uma dificuldade muito importante em leitura, de memória, E já a dislalia é uma alteração de fala. Então, é aquela famosa síndrome do cebolinha, aquelas trocas na fala, pode ser o R pelo L, ou trocas de sons semelhantes, faca, vaca, Então, uma se manifesta na fala e a outra na leitura. Até uma idade é considerado normal essa dislalia, essa troca de letras? Na aquisição de fala, sim. Na aquisição de fala, a criança aprendendo os sons, aí ela fala algumas trocas e tudo. Contudo, até uns 4 anos já se espera que a criança esteja com praticamente todos os sons corretos. Quais os sinais os pais têm que ficar atentos para perceber que o filho precisa de um apoio de um fonoaudiólogo? Quais são esses sinais? Um atraso de fala, Então a criança demorar para falar. E quando ela desenvolve a fala, perceber o intuito comunicativo, a troca, não só a imitação, mas a criança responder, o pai perguntar, a criança a resposta, Então no desenvolvimento de fala e linguagem. Quando ela entra na escola, uma dificuldade para poder estudar, uma dificuldade para aprender a ler, uma dificuldade com matemática, uma dificuldade com a memória. Então, todo o desenvolvimento da criança, aquela criança que tem um atraso, você dá um reforço em casa e ela ainda persiste naquela dificuldade, é importante a avaliação do profissional. Flávia, e quem quiser acompanhar um pouco mais do seu trabalho e te seguir nas redes sociais, o que deve fazer? O hashtag, Flávia Baldô, fono Flávia Baldô. E, olha, a gente tem muita troca lá no consultório também, que é por e-mail, via e-mail também, não só na rede social. Então, assim, eu tenho esse cuidado de ter sempre auxiliando os pais, a escola, os profissionais, porque eu acho que a informação leva a gente muito longe. E qual é o seu e-mail? flaviabaldô@hotmail.com. Ok, Flávia, muito obrigado pela sua presença aqui e tenha uma boa noite. Boa noite, boa noite. O Jornal da 7 fica por aqui.
Para você, uma boa noite e um ótimo final de semana. Até segunda!